mais um bloco desse módulo 0. Nesse bloco eu quero destacar para vocês as modalidades de dispensa e explicar de forma genérica, tá? Porque na aula seguinte vocês vão ver cada modalidade dessa e os efeitos que vão ter em relação aos pedidos que a gente falou. Em relação ao 13º, férias, aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego, né, que a pessoa vai ter direito em determinados momentos, dependendo da forma como foi encerrado o contrato. Então, o que acontece? A forma clássica de rescisão de contrato é a dispensa imotivada. O que é a dispensa imotivada? A dispensa imotivada é a dispensa sem justa causa. A dispensa sem justa causa é quando a pessoa não cometeu nenhuma falta, só que a empresa, voluntariamente, de forma arbitrária, pelos motivos dela, decidiu encerrar o contrato. Tá? Pode ser por corte pessoal, pode ser qualquer coisa que ela tenha justificado, né? Mas isso não justifica uma falta grave, por exemplo. Então, não foi o funcionário que deu causa ao fim da demanda. Quando ele não dá causa ao fim da demanda, isso é uma dispensa sem justa causa. A empresa decidiu reincidir um contrato e interromper a continuidade da relação de emprego. Por isso, por ser uma surpresa, porque não houve uma falta, a gente tem as verbas que correspondem a essa surpresa. Por exemplo, o aviso prévio, a indenização compensatória que é dita com multa de 40%, né? Vai poder receber o seguro, porque houve uma rescisão contratual surpresa. O princípio era que fosse contínuo. Então, a modalidade de dispensa determina os efeitos e qual verbo você vai pedir. Você vai ter direito, por exemplo, à proporção do 13º, à proporção de férias. Né? Por quê? Porque tu não teve culpa no fim da rescisão, no momento do encerramento do contrato. Houve uma dispensa imotivada, ou o empregador pode até ter algum motivo dele para não te manter na empresa, mas não se configura uma falta que justificaria uma rescisão. Né? Porque uma falta, por exemplo, por justa causa, que é um outro modo de encerrar esse contrato, exige que tu tenha cometido uma falta grave, não uma falta leve. Não, faltei 1, 2 dias, 3, e aí ele me dispensou por justa causa. Não, é preciso uma falta grave para que tu possa encerrar aquele contrato por justa causa. Eu fiz uma comparação quando estava falando de aviso prévio, né, com uma relação de casados. Uma falta grave seria uma traição. Olha, tu teve uma traição, tu fez uma falta grave. A gente vai rescindir, encerrar essa continuidade, porque é evidente que essa falta grave acarreta nisso. Mas pode ser perdoada? Pode. Assim como pode ser perdoada lá no casamento, pode ser perdoada aqui na relação de emprego. Tu pode ter cometido uma falta grave e a pessoa te perdoou. Ela falou, não vou te dispensar por justa causa, vou te dar uma nova chance. E aí o contrato permanece contínuo e aí volta a viver o princípio da continuidade. Ele é feito para dar certo, ele é feito para continuar. Então existem essas duas formas de encerramento que basicamente são pesos diferentes. Mas existe também o encerramento a pedido, ou seja, o empregado não quer continuar, não porque existe uma falta no emprego, não porque o emprego está irregular, não porque existe uma ilicitude ali naquele contrato, um assédio, nada nesse sentido. Ele simplesmente quer tentar outra coisa, ele quer sair pelos motivos dele. A empresa não deu um motivo, a empresa não está falhando com ele. Então ele pede demissão, só que ele dá o aviso dele também. Né? E ele perde direito ao aviso. Por que ele perde direito ao aviso? Porque não é uma surpresa, ele decidiu. Ele estava ali, pode até ser surpresa para ele, mas normalmente ele já sai daqui para outro emprego, por exemplo. Essa é a regra geral, esse é o princípio. Né? Então a grande questão é surpresa? Não. É surpresa para quem? Para o empregador, porque ele não esperava esse comportamento, já que era para vocês terem uma relação que era para perdurar. Então ele avisa, ou seja, ninguém comete falta grave aqui. Eu aviso, estou interessado em outra coisa. E aí se encerra a relação de emprego, tá bom? Agora a gente tem a rescisão indireta, que é quando o empregador comete uma falta grave. A rescisão indireta é quando o empregador, ele que comete a falta grave, não é o empregado. É o contrário, né? Não se esperava que ele fizesse isso. Ele era o santinho da história. E aí agora ele não é mais. Ele cometeu uma falta grave, ele estava assediando, ele estava deixando de pagar salário. Não se esperava isso, porque ele não estava assumindo o empregado não estava assumindo nenhum risco. Se esperava que ele fizesse tudo correto, né? Afinal ele se comprometeu com isso. Mas ele não estava recolhendo a FGTS, estava no contrato formal, não quis regularizar, quis disfarçar a relação, né? Que dizia que não era casamento, dizia que era só namoro. Então ele vai lá e fala, não, isso aqui não era uma relação de emprego, ou seja, ele não reconhece a relação de emprego. Então o empregado vai lá e pede uma rescisão indireta, porque está cometendo uma falta grave. Olha, outro me assume, acabou aqui a relação, não quero mais. Se cometeste uma falta grave. Olha, tu
não está pagando meu salário, não está depositando meu FGTS, está me assediando, né? É um relacionamento tóxico, não quero mais. Então, a rescisão indireta, ela vem desse contexto, vem quando o empregador comete uma falta grave. E a gente tem outras duas modalidades que a gente privilegia, tá? A primazia da realidade, o princípio da realidade, né? Então, o princípio da primazia da realidade, ele é privilegiado quando a gente pede, por exemplo, a nulidade de um pedido de demissão. A pessoa vai lá e fala, olha, eu quero pedir demissão, escreve uma carta, só que quando ela chega no escritório, ela conta a verdade, ela fala, eu não pedi demissão nenhuma. Na verdade, eu fui coagido a escrever aquela carta, aconteceu isso, e ela começa a mostrar as faltas graves, o porquê que ela foi coagida a escrever a carta, porquê que ela pediu para sair, e tudo está vinculado a uma espécie de assédio, a uma espécie de coerção, a faltas graves que a empresa estava realizando, né, estava naquela relação entre o empregado e o empregador. Então a gente vai pedir a nulidade do pedido de demissão, já que ele foi construído com base em algo que não expressa a vontade de fato daquela parte quando construiu o documento. Isso é um requisito da onde? Do direito civil, sobre os documentos, sobre os contratos. Então a gente vai lá no direito civil avaliar a vontade, né, expressão de vontade ali, consentimento no momento de escrever aquela carta. Então há uma nulidade sobre aquele documento e, portanto, para privilegiar a primazia da realidade, o princípio da realidade, a gente pede a nulidade do pedido de demissão. Pedindo a nulidade do pedido de demissão, a gente vai tender para onde? Então, pedir a nulidade, o que vai acontecer? Reconhecimento sem justa causa. Ou reconhecimento da rescisão indireta. Por quê? Porque o pedido de demissão foi feito com base, as motivações eram uma falta grave, foi uma coação, ou então uma dispensa sem justa causa. O empregador já queria dispensar ele, né? Falou, olha, eu quero te dispensar, se tu pedir demissão, eu dou as tuas contas. Aí ele vai lá, diante de toda uma determinada coação que vicia aquele documento, pede a nulidade e pede para que seja reconhecida a dispensa motivada. Então a gente anulou um documento e ele vai tender ou para dispensa motivada ou para rescisão indireta. Pode tender para a culpa recíproca? Pode. Para um acordo de rescisão? Pode. Mas não é a regra. Essas são exceções muito raras. Não quero que vocês ocupem a cabeça com isso. Ocupem a cabeça com exceções quando essa exceção realmente aparecer. Tá? É importante aqui apenas eles terem a noção da operação de tudo. E tem a reversão da justa causa. Como é a reversão da justa causa? Também visa privilegiar o princípio da primazia da realidade, né? O princípio da indisponibilidade. Inclusive, na nulidade do pedido de demissão, a gente tem isso. A indisponibilidade aqui também sendo refletida com essa nulidade, que é a nulidade. Como é que a gente vai instrumentalizar ela no processo? Com o artigo 9, a gente falou do artigo 9 lá no início, né? E aí, o que acontece com a reversão da justa causa? A reversão da justa causa, quando é aplicada uma justa causa, mas tu verifica que houve um excesso. Não era uma falta grave, tá? A gente não te traí, não. Eu só falei com a pessoa na rua. E tu aí já está excedendo e rompendo nossos laços. Então, a reversão da justa causa é basicamente isso. O empregador dá uma justa causa, alegando uma falta grave, e quando vai verificar aquela falta grave não é uma falta grave. Não está dentro dos rolos do que é uma falta grave. Na verdade, foi uma falta leve, né? E ela excedeu. E aí, tu reveste a justa causa e fala, olha, está inventando a desculpa. Na verdade, tu me dispensou imotivadamente e não queria pagar o meu aviso prévio, não queria pagar meus proporcionais, não queria pagar o 40%. Todas essas verbas decorrentes da surpresa, decorrentes da modalidade de dispensa que gera um efeito ao pagamento, né, dos proporcionais, por exemplo. Entenderam? Então, cada modalidade de dispensa acarreta, por exemplo, o recebimento do seguro ou não. É altamente necessário a gente definir qual a forma de encerramento do contrato para saber se a pessoa vai receber seguro ou não. E isso é algo que eu vou falar no próximo tempo, na aula seguinte, em que eu vou operacionalizar todas essas modalidades de dispensa. Inclusive, vou falar mais sobre culpa recíproca. Eu tirei essa aula de dentro do estágio trabalhista, coloquei aqui no módulo 0, para vocês terem acesso e verem a operacionalização dessa análise, né, da modalidade de dispensa, inclusive da discussão que eu trago sobre o seguro-desemprego, que algumas pessoas falam, não tem que cobrar quando faz acordo, mas caramba, o acordo tem que determinar essa modalidade de dispensa. Se eu deixar isso passar batido, a pessoa não recebe seguro e tudo foi instrumentalizado para eu chegar nesse momento aqui, agora. Depois de vocês viverem todo o módulo 0, ainda vão acrescentar mais a aula seguinte, que vai operacionalizar essa moda de dispensa, que teve reconhecimento de vínculo, que passou, mas ainda que já tenha reconhecido, tu vai ter que conquistar a modalidade de dispensa. Se for para uma modalidade de dispensa justa causa, for para recíproca, pedir demissão,
caiu seguro. Então, eu tenho um percentual muito grande de ter um resultado infrutífero se eu não instrumentalizar essa demanda de forma adequada, né? E para fechar um acordo, precisa de uma demanda instrumentalizada de forma adequada. E vocês vão conseguir instrumentalizar melhor, ainda mais quando vocês chegarem ali na área, no momento do cálculo trabalhista. Então, vocês partiram de princípios, partiram de requisitos, partiram de entender as verbas, partiram da compreensão de quando pedir, quando limitar determinadas verbas, dependendo da modalidade de dispensa. Vão aprender a calcular, a instrumentalizar o processo, né? Construir a RT e ter todos esses fundamentos. E vai ter gente que vai falar para vocês que vocês não têm que receber honorário sobre determinada verba, porque o teu trabalho não teve influência em relação a isso, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo. Então, a aula seguinte, a gente vai operacionalizar essas modalidades de dispensas e eu vou apontar, né, quando vocês vão receber e qual parte das férias, do 13º vai receber, dependendo da modalidade de dispensa. Então, é uma aula muito rápida, de 30 minutos que eu extraí dentro do curso, né, que é uma aula que está ali nos módulos iniciais, só para ventilar algo importante que vocês vão utilizar cotidianamente, mas obviamente depois de dar o repertório de tudo, né? Depois de dar o caminho para vocês sobre as análises que eu preciso e as conexões aos princípios e o que a gente quer proteger com cada regra e o motivo dela existir, quando pedir, e lá na frente, quando vocês forem aprender as liquidações das ações, vocês vão operacionalizar e aprender como, de forma extensiva e profunda, calcular cada uma delas para não deixar passar nada e perder dinheiro, tá bom? Então é isso, esse é o módulo 0, aula seguinte a gente vai ter mais dele, mas eu considero que agora vocês estão bastante preparados e diferenciados em relação ao mercado, ao que a gente tem da advocacia, que por muitas vezes replica modelos não só de ação, não só de ação como de trabalho, né? Replica o modelo de um chefe, replica o modelo de alguém que foi instruído sem entender como isso aconteceu. A gente quer que vocês sigam determinados modelos de trabalho porque eles têm fundamentos. Mas a partir do momento que a gente dá um modelo para vocês que fere algum fundamento, que fere algum princípio, esquece, tu tem o poder de identificar, de questionar, um poder maior, de ter proeficiência para casos que pode ser que a gente nunca tenha falado sobre. Mas agora que tu identificou ele e sabe conectar aos fatos geradores de toda essa construção jurídica, duvido muito que tu tenha insegurança, né? Insegurança, o medo sempre tem, mas insegurança não. Tem certeza que tu estudaste. Porque tu está aqui e tudo isso que tu acolheste aqui foi um estudo, é um trabalho, considere um estudo um trabalho para vocês se aperfeiçoarem. Não é à toa que toda vez que a gente está atrás de conhecimento para agregar cada vez mais a vocês em tudo, né? E a gente considera esse período de trabalho, porque isso é o que vai fazer diferença a tu ter mais velocidade. Só existem duas formas de tu facilitar a tua vida daqui para frente. Ou tu age na ignorância, seguindo um modelo e sendo amador, porque isso não dá trabalho. Amadorismo não dá trabalho e é fácil. Se me chamar para jogar bola, eu vou lá e jogo do jeito que dá. Tá? Por quê? Eu sou um amador, não tenho comprometimento com nada. Agora, se eu sou um profissional, isso dá trabalho em determinado momento. Mas depois fica fácil. A partir de agora, vocês vão ver a aula seguinte, vai parecer fácil. Claro, depois de ter profissionalizado todo esse repertório jurídico, aí fica fácil. Ah, agora eu faço cálculo muito rápido. Ou tu é amador, ou tu é profissional. É um ou outro. Não dá tu fazer muito fácil ser um gênio. Isso é provavelmente tu tá fazendo besteira. Porque existe um repertório, tá? Não é uma questão de sensibilidade. É uma questão de fundamento, de construir todo esse repertório e arcabouço jurídico para tu chegar num momento que isso se torne fácil, se torne um contato direto, tu entende toda a raiz e a construção desses pedidos. Fechado? Então até a aula seguinte, fique aí com mais um pedaço do que é o estágio trabalhista.